pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de ensinarmos tecnologia para as nossas crianças. Eu vou fazer uma reflexão sobre uma reportagem que passou no Fantástico dia 18 de outubro que eu achei muito interessante, certo? De que forma nós estamos formando os nossos alunos, cidadãos preparados para o século XXI. O vídeo de hoje eu vou passar essa reportagem do Fantástico e vou fazer um paralelo entre as novas tecnologias e a escola que a gente vive, que a gente leciona. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a tecnologia 5G. Uma revolução está a caminho, uma nova era tecnológica que promete grandes mudanças no nosso dia a dia. É o tão falado 5G. Mas você sabe o que é o 5G? O repórter Felipe Santana mostra como o Brasil e o mundo estão se preparando para implantar essa rede que promete conexões ultra rápidas de internet. E explica por que o 5G virou o centro de uma disputa entre duas potências. Tudo vai estar na nuvem. Médicos em Londres vão operar um paciente em São Paulo. Os carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai finalmente ficar acessível. Você vai dançar ao lado do ídolo e ver um jogo dentro do campo de todos os ângulos. São trilhões, muito dinheiro numa nova economia em que tudo vai ter internet. Ainda não dá nem para imaginar quais as possibilidades. O mundo vai mudar com o 5G. Aqui em Nova York já tem internet 5G. Tá vendo aquelas caixinhas ali em cima do prédio? São como os modems de internet que você tem na sua casa, mas são antenas 5G. Aqui a gente tem um celular 5G. A gente vai fazer um teste de velocidade para ver quão rápida é a conexão que a gente consegue aqui do lado. Olha, quase 900 megabits por segundo. Com essa velocidade aqui a gente consegue baixar um filme inteiro em 3 segundos. Ou seja, tudo isso que a gente tem em casa e tenta a todo custo esconder vai ficar completamente obsoleto. Esse emaranhado de fios, modem para a internet. Aqui, por exemplo, eu assino a internet mais rápida do mercado e a velocidade que eu estou conseguindo agora é 300 megabits por segundo. Na rua é mais rápido, vai ser uma revolução. Tudo começou durante a guerra. No Vietnã, militares aperfeiçoaram a tecnologia para se comunicar em qualquer lugar. E aí, nos anos 70, surgiu o celular. É o 1G, a primeira geração, os famosos tijolões. A segunda geração de telefonia móvel, o 2G, possibilitou que a gente começasse a mandar mensagens de texto. Nossa, nessa segunda geração de telefonia móvel foi quando eu comecei a utilizar o celular. Então a gente pagava planos com pacotes de 50 torpedos, 100 torpedos e ainda precisava economizar ao máximo as palavras para que a gente não gastasse, que a gente conseguisse se comunicar com namorada, namorado, amigos, familiares. Era muito interessante a forma como a gente precisava economizar palavras para caber tudo numa frase só e a gente economizar. Isso era muito interessante. Com o 3G, o telefone virou um mini computador com internet. Então, com o 3G a gente já começava a acessar alguns sites, a gente conseguia interagir com alguns aplicativos. Então já começou a melhorar a partir dali. Com o 4G surgiram aplicativos que precisam de mais velocidade. Você pede um carro e consegue ver a localização dele, vê filmes, séries e faz chamadas de vídeo. E agora com o 4G, o que aconteceu? A gente começou a se comunicar em tempo real, fazer chamada de vídeo, ao vivo. No 3G ali já não conseguia fazer uma chamada de vídeo, não conseguíamos fazer uma ligação apenas por internet, ela caía muito. Se você usasse VoIP, algum outro programa, era bem complicado. Então no 4G já foi uma revolução, as pessoas já começaram a se comunicar em tempo real, chamadas de vídeos, videoconferência, reuniões, YouTube começou a ser instantâneo, lives, certo? Mas o 5G, que ele vai falar agora, foi totalmente uma revolução. Ele, em vez de apenas comunicar pessoas, porque o 4G eu me comunico com vocês. Então agora ele está falando sobre a internet das coisas.
Então são quando todos os dispositivos, claro, quem tiver condição para adquirir essas ferramentas tecnológicas, micro-ondas, com geladeira, com computadores, máquina de lavar, tudo que vocês possam imaginar que vai ter um chip 5G, ele vai poder se comunicar com uma precisão incrível. E agora, o 5G. É um sistema muito parecido com o 4G. Precisa de uma antena e daqui saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas o 5G usa frequências de onda muito altas. Essas frequências são capazes de carregar mais dados. Quanto menor a onda, maior a frequência, né? Quanto menor a onda, mais informação você propaga. No caso do 5G, a gente aumenta a velocidade de propagação do sinal usando ondas menores. O problema dessas frequências é que elas são menos penetrantes. Isso quer dizer que as ondas menores não viajam tão longe. No 4G, uma mesma torre pode atender bairros inteiros. As ondas de 5G têm dificuldade em atravessar uma parede, por exemplo. Por isso, a rede precisa de muitas caixinhas para funcionar. Você viu que a gente fez o teste aqui nesse lugar, no ângulo certo de visão da antena e conseguiu uma internet super rápida. Como eu falei, claro que talvez muitos aqui do canal não entendam muito sobre rede, sobre redes de internet, mas a internet ainda no 4G ela precisa entregar pacotes e receber requisição num servidor. E isso, às vezes, dependendo da qualidade do sinal 4G, ainda não entrega todos os dados. É claro que ainda é imperceptível a nós, mas às vezes demora um tempo, tem essa latência que ele falou. E o 5G, a requisição vai ser instantânea. Ele vai mandar mensagem para o servidor e já vai retornar a resposta com muito mais precisão. Ou seja, quando você vai lá navegar no seu site favorito e a notícia às vezes não abre, você precisa dar um F5 ou dar uma atualizada, é porque o pacote de dados não foi entregue o suficiente e retornou. Então você precisou atualizar a página para que ele mande a requisição e volte para você. Com o 5G, essa precisão vai ser muito maior. Então vai ter esses erros de entrega de dados vão ser muito menores. Agora a gente vai andar um pouquinho, menos de uma quadra, para fazer um outro teste para você ver o que acontece. Aqui a gente vai fazer um outro teste, vamos ver. Nem 2 megabits por segundo, isso é muito devagar. Por isso que para implementar uma rede 5G em que todo mundo tenha velocidade muito rápida, tem que ter muita caixinha espalhada pela cidade inteira, cada poste tem que ter uma antena. Além de internet rápida, outra característica importante do 5G é a latência. Olha só quando a Poliana fala comigo ao vivo. O correspondente Felipe Santana, lá em Nova York, tem os detalhes pra gente. Oi, boa noite, Felipe. 1, 2, 3, 4... Boa noite, Poliana. Boa noite. Vira esse atraso. É o tempo que a mensagem leva para viajar até aqui os Estados Unidos, eu entender, e o tempo que a minha mensagem leva para voltar até o Brasil. Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Hoje, no 4G, o atraso é em média de 50 milésimos de segundo. No 5G, cai para até 1 milésimo de segundo. A latência pode decidir se esse cara aí da bike ou esse com o cachorro vão ser atropelados por um carro autônomo ou não. A gente fez um test drive em Nova York. Os carros autônomos já existem, eles só não funcionam direito. Hoje, se eu estou andando a 100 km por hora e o carro prevê um perigo, por causa da latência ele não vai obedecer imediatamente. O professor Marcelo Zufo calculou esse atraso. Você manda o carro parar, o carro vai andar 3 metros. O carro está dirigindo autonomamente e ele está se guiando, eu não estou apertando no acelerador nem no freio. O carro está fazendo tudo isso conectado na internet e com sensores ao redor que percebem a movimentação dos carros em volta. Mas a promessa é que com a internet... Olha, ele está me dizendo agora que eu tenho que botar a mão no volante e que eu tenho que acelerar, porque para essa parte do trajeto ele não está mais disponível para se guiar sozinho. Como é que eu tiro? Deu. Não conseguimos, é só uma parte do trajeto que ele consegue se guiar sozinho.
Com 5G, o tempo de resposta vai ser quase automático. Cada pessoa, cada carro, vai tudo se comunicar. Você vai trabalhar com dispositivos tão inteligentes que daqui a alguns anos, teu neto, teu filho vai dar risada. Fala, ah, tio Felipe, ridículo, o senhor usava esse smartphone, porque é a internet das coisas. Fazendas automatizadas com tratores farão a colheita. Animais com chips para a gente monitorar o comportamento em tempo real. Drones que detectarão na hora estragos em florestas. Portos e aeroportos distribuirão sozinhos as cargas. E até ambulâncias que, enquanto transportam o paciente, já estão mandando informações da saúde dele para o hospital. É uma corrida do ouro. 5G, ele não afeta só o consumidor, a pessoa que está em casa. Ele afeta a infraestrutura das cidades, a infraestrutura de serviços públicos e a política industrial do país. Parece uma realidade distante para o Brasil, onde 30% da população ainda não tem acesso ao 4G. Existem áreas rurais e periferias de grandes cidades ainda sem internet. São cerca de 100 mil antenas como essa hoje em dia no Brasil, antenas de 4G. Enquanto isso, na China, já são 600 mil antenas só para distribuir o 5G. Então, no Brasil são 300 mil antenas de 4G. Na China, eles já estão com 600 mil antenas de 5G. E por que a gente precisa falar sobre tecnologia? Porque como os nossos alunos vão lidar com a relação com outros países? Se a gente não falar de tecnologia, não ensiná-los, os nossos alunos, serem cidadãos conectados no século XXI, nós vamos ser um país que vai ficar para trás cada vez mais. Independente do presidente, do tipo de política que funciona dentro do país, a gente vai estar para trás, porque a gente não está formando nossos alunos tecnologicamente. E quando eu falo em formar os nossos alunos cidadãos do século XXI, eu não estou simplesmente dizendo que eles precisam ser entusiastas da tecnologia, usar 24 horas e que se dane o resto das coisas, é só a tecnologia que importa. Ao contrário, a gente só pode criticar a tecnologia quando a gente entende ela. É claro que existem empresas que vendem nossos dados para marketing digital, para outras empresas, sem a gente saber, isso é ilegal, isso é irresponsável, claro que é. Eu não estou aqui dizendo que todas as empresas de tecnologia precisam dominar o mundo, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente precisa tornar os nossos alunos críticos, inteligentes o suficiente para lidar com tecnologia de uma maneira sustentável. E quando eu falo trabalhar de uma maneira sustentável com os nossos alunos, é eles saberem dessas informações que eu estou passando para vocês e eles criticarem, eles saberem o que realmente acontece. Então, ensinar tecnologia é abrir um diálogo com os nossos alunos, professores, gestores, de que a gente precisa falar melhor sobre isso, deixar eles fluentes tecnologicamente. E para isso a gente vai precisar o quê? Investir em tecnologia, a gente vai precisar conhecer essas tecnologias para a gente poder avaliar se isso é bom ou não. Nós, a nível de governo, nossos governos eles vão ter que pegar essa tecnologia, eles vão precisar entender como funciona para poder julgar se realmente a Huawei, a Apple, a Microsoft, o próprio Google usa nossos dados, mas a gente precisa da solução. Se eu estiver só falando dos problemas que a tecnologia causa e o impacto na sociedade, eles são muito grandes. Mas eu não tenho o direito de falar mal de tecnologia para as pessoas, para os meus alunos, se eu não compreendo. Eu não posso, é a mesma coisa eu, Carlos, instrutor de informática, especialista pelo Instituto Federal em Tecnologia, ficar aqui falando para uma pessoa se ela tem que tomar um remédio ou não. Eu não tenho essa autoridade. Eu preciso entender do assunto para poder avaliar se aquilo é bom ou ruim. O que eu percebo é que muitos professores, não todos, mas uma pequena parte, ainda faz uma certa crítica à tecnologia sem ter o conhecimento. Ah, porque os alunos só querem saber disso. Então, o que eu quero trazer aqui no canal é que vocês aprendam a refletir sobre isso, que eu possa trazer esse conhecimento para vocês, essas reflexões, porque mesmo eu sendo um entusiasta da tecnologia, um usuário e um instrutor, eu ajudo professores, ajudo alunos, eu sempre deixo isso bem claro, que entender de tecnologia não quer dizer que a gente tem que dizer
ser usuário de tudo, concordar com tudo, muito pelo contrário. O que eu quero trazer para vocês é que vocês, enquanto professores, alunos ou as pessoas que acompanham o meu canal, que são de outras áreas também, a gente só pode julgar a tecnologia a partir do momento que a gente conhece pelo menos o básico dela. A gente não pode simplesmente negar dentro de uma escola a importância da tecnologia sem a gente dominar totalmente o assunto. A gente não tem essa autoridade para fazer isso. E se a gente fizer isso, negar a tecnologia cada vez mais dentro das escolas, sabe o que vai acontecer? Os outros países que estão entendendo isso vão estar sempre na frente do Brasil. E é uma pena, porque a gente tem mentes muito brilhantes, tanto professores, quanto alunos, gestores, empresários. A gente tem muita gente boa aqui dentro do país, mas a gente precisa entender que o mundo que a gente vive é totalmente dependente de tecnologia. E a gente, em vez de aprender a usar, a gente está negando. Eu falo isso com base em muitas discussões que eu vejo na internet, muitas pessoas que falam comigo, que dizem: Carlos, mas os alunos só querem saber tecnologia, ela está causando o caos no mundo. Será que é a tecnologia que está causando o caos no mundo? Ou é a má utilização da tecnologia que está causando esse caos? Então deixa essa reflexão para vocês também aqui no canal, certo? Com cidades inteligentes totalmente conectadas. E uma grande empresa que tomou a dianteira da tecnologia no mundo. Nós entramos num dos centros de produção da Huawei, no interior de São Paulo. Tudo já opera na rede 5G. Nós temos 12 robôs na nossa operação, eles trabalham de forma autônoma. Eles movimentam a carga sozinhos. Identificam obstáculos sozinhos. E quando precisam de energia, vão lá se autocarregar. Boa parte das antenas que mandam os dados para o seu celular hoje em dia no Brasil já são da Huawei. Aqui no Brasil, outras grandes empresas concorrem com a Huawei. A sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. Todas fabricam a tecnologia, ou seja, aquelas caixinhas que serão vendidas para as operadoras de telefonia instalarem suas próprias redes de 5G e assim oferecer internet rápida. E é isso que vai permitir o desenvolvimento de incontáveis aplicações. A ideia do 5G é conectar toda a sociedade. Com o 4G a gente conectou todas as pessoas. Agora a gente vai conectar todas as coisas com o 5G. Na fábrica da Ericsson, os funcionários já montam os dispositivos que permitem a migração da rede 4G para a rede 5G. Na sede da empresa em São Paulo, eles testam a tecnologia com vários dispositivos. Então imagina um professor, por exemplo, na sua casa, fazendo uso de um óculos como esse de realidade aumentada, acessando uma série de hologramas 3D, um pulmão, um olho. E olha o que o professor pode fazer com os hologramas, ele pode interagir com os hologramas. Na Finlândia, a Nokia instalou uma rede 5G dentro de um hospital, o que permite que os robôs ajudem na distribuição dos remédios. Com isso, você está utilizando melhor os recursos dos hospitais públicos. Quanto mais eles conseguem otimizar e fazer com que o profissional esteja atendendo o paciente, melhor são os resultados. Mas para tudo isso virar realidade, não basta só ter caixinha. Tem que ter frequência disponível. Hoje em dia a rede 4G é como a rodovia Imigrantes em São Paulo em véspera de feriado. A rede 5G vai possibilitar que muitas avenidas, ou seja, novas frequências, sejam abertas. E dessa forma vai ter muito mais espaço para conectar qualquer coisa à internet. Então, se o Brasil demorar, outros países que tiveram a tecnologia primeiro vão desenvolver produtos, serviços que depois o Brasil vai comprar. E isso é muito grave. O Brasil está perdendo uma janela de oportunidade histórica. Então a gente está vendo aqui na reportagem que tem a Huawei, ela utiliza robôs para fazer o transporte de cargas dentro do armazenamento deles. Então a tecnologia ela vai trazer outras profissões. Quando a gente fala, mas a tecnologia vai substituir profissões, vão deixar muitas pessoas pobres, a pobreza vai dominar o mundo por causa da tecnologia.
Não é bem assim. O que a gente precisa entender é justamente o que eu quero fazer a reflexão no vídeo. Ensinar aos nossos alunos que eles precisam estar sempre aprendendo a aprender. Porque a constante evolução da tecnologia vai fazer com que as pessoas precisam aprender profissões diferentes em tempos muito curto. Então, para uma pessoa, ela não vai chegar um tempo que ela não vai se aposentar na mesma profissão. Já está acontecendo isso. O Uber veio substituir algumas profissões como táxis e tal. Então, a tecnologia ela também vai abrir outras portas. Ela não vai deixar todo mundo desempregado, sabe? Ela vai abrir outras oportunidades. E nós, enquanto professores, precisamos fazer com que os nossos alunos entendam isso. Que se ele tem desejo de seguir uma profissão, é óbvio que a gente vai incentivar. Só que a gente vai incentivar os nossos alunos pedindo para que eles também aprendam outras coisas, para que não fiquem desempregados, não passam necessidades, que saibam criticar de uma forma sustentável. A gente precisa fazer crítica à tecnologia de uma forma sustentável, com autoridade, que a gente entenda a tecnologia para que a gente não fale besteira por aí, certo? Então, as pessoas que são inscritas aqui no canal, eu quero que entendam isso, que não é para que a gente seja escravo da tecnologia, e sim aprenda a dominá-la para poder fazer um julgamento, se ela é boa para mim, para minha nação, ou se ela é ruim. Então, um pouco do que a gente está vendo no mundo hoje são guerras econômicas entre China e Estados Unidos, por exemplo, porque a China ela já domina boa parte do 5G, essa empresa Huawei ela já quer tomar conta do mundo para distribuir suas antenas para que tudo fique conectado. É claro que existe uma discussão política através disso, se isso realmente não é só para roubar os dados dos brasileiros, dos americanos e tal, mas como eu falei, para a gente conseguir debater, discutir, não ficar para trás da Huawei, da China, dos Estados Unidos, a gente precisa entender o que eles querem falar, avaliar e aí tomar uma decisão. Agora, negar a tecnologia só vai fazer com que o nosso país sofra um retrocesso muito grande. Porque a gente sabe hoje que grande parte da eficiência das empresas passa por um processo tecnológico muito grande. Qualquer empresa no mundo de qualquer negócio, ela passa por um sistema de informação gigante que é o diferencial para aquela empresa ganhar mais dinheiro ou não, certo? Isso é inegável. Então, a partir dessa parte do vídeo que o Fantástico trouxe um debate político entre isso, aqui não é o caso, eu não quero trazer um debate político sobre isso. A minha intenção aqui do canal é ajudar vocês a lidar melhor com as tecnologias, pelo menos a dialogar melhor sobre a tecnologia, certo? Então aqui no canal você vai conhecer tutoriais, opiniões, ajude a construir conteúdo aqui para o canal. Deixe nos comentários o que poderia ser melhorado. Aqui nesse vídeo também, diga se você gostou ou não. E se você quiser essa entrevista completa para fins educativos, deixe nos comentários desse vídeo. Então eu comentei partes dela para fazer um paralelo sobre essa reportagem, certo? Para trazer um conteúdo para que vocês lidam melhor com tecnologia em sala de aula, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com outros professores se você gostou do conteúdo. Deixem suas sugestões aqui para o canal também. E muito obrigado.